Hebreus 10, 32 ao 39. Embora o texto vai ser exposto ali, mas os irmãos têm que ser como os bereanos. Olá, será que o pastor tirou o texto bíblico mesmo? Não é? Mas eu quero ler o texto, vou usar aqui a versão NVI, tá? Por uma questão de recurso usando a metodologia da repetição, porque é assim que nós aprendemos, através da repetição. Então, eu quero ler aqui Hebreus 10, 32 ao 39. Diz assim o texto: lembre-se dos primeiros dias, depois de vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente com o risco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demora. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos orar? Pai, obrigado porque nós acabamos de ler a Tua palavra e queremos, Senhor, aprender com ela. Obrigado, Senhor, porque o Teu servo, o autor de Hebreus, colocou essa exortação à igreja que havia na Itália, e essa exortação que chega até nós no tempo presente. Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha toda a liberdade de falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Oramos assim, Pai, no nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos repetir o título? Meus assessores podem colocar aí a primeira tela. Vamos lá, juntos? Estímulo, perseverança. Dentro do estímulo à perseverança, queridos irmãos, há alguns detalhes a se recapitular. Primeiro, quem eram esses leitores? Aos quais o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, pois provavelmente e não era Paulo, não é? E até porque ele não se auto-identificou, exatamente para não correr o risco da vanglória, de ficar famoso. Com certeza o autor de Hebreus não queria ser como que chama na internet? Um influencer. Ele não tinha nenhuma intenção de ser um influencer. Mas ele queria que toda a honra, toda a glória fosse dada ao Deus Trino. Por isso que ele não se identificou, não é? E esses leitores eram judeus que tinham experimentado a salvação, reconhecendo a superioridade do Senhor Jesus Cristo, embora neste momento histórico estivessem vacilando em sua fé. Então, amados irmãos, todo o teor da carta aos Hebreus não está falando da perda de salvação. Está exortando a igreja com uma conjectura daqueles que, infelizmente, nos dias passados e nos dias atuais, têm o seguinte perfil. Quais são eles? Os que estão enganando
se enganando a respeito de si mesmo, sendo apenas cristãos nominais. Então a palavra de Hebreus é um alerta para os cristãos nominais. Aqueles que têm a ortodoxia, nós aprendemos pela manhã, mas não têm a ortopraxia. Tem a doutrina, mas não tem a prática. Conhece a oração de confissão, mas essa oração de confissão, ela foi feita de forma vazia. Simplesmente vazia. Sem fé e sem arrependimento. Uma triste realidade. Como também os que estão a caminho, mas fraquejam na fé, e estão inclinados a retroceder e abandonar tudo que Jesus conquistou para eles. Lembrando, isso tem embasamento bíblico, daqueles que receberam, lembra dos quatro tipos de solo? Aqueles que receberam a palavra com alegria, mas os cuidados dessa vida, as pressões e o corvo, que representa o diabo, como dizia uma querida ovelhinha minha que ainda está viva, um dito cujo, que veio lá e tirou a palavra da mente da pessoa, fazendo-a retroceder. Não é? Então nós encontramos esses dois tipos de pessoas. E nós já aprendemos, em Hebreus 10, 26 ao 31, a seguinte verdade. Que aos que rejeitam a Jesus como seu sumo sacerdote, e o sacrifício aceitável diante de Deus, que é o sangue de Cristo, já não resta mais sacrifício pelos pecados. E entendam bem, quando esse versículo foi colocado, já não resta mais sacrifício pelo pecado, por quê? Aquelas pessoas, somente a princípio, aqui, alguns hebreus, elas rejeitaram o ponto principal, salvação por meio de Jesus Cristo. Elas rejeitaram o ponto principal, a espinha dorsal, que é a salvação só por meio de Jesus. Por isso que esse texto, já não resta mais sacrifício. Por quê? Elas rejeitaram o sacrifício principal, que foi Jesus. Diante disso, nós temos um princípio, que vamos repetir juntos, e assim aprender com ele. Vamos lá? Somente quando preenchemos os requisitos da perseverança, alcançamos as bênçãos eternas e superiores. Somente quando nós perseveramos. E nós vamos encontrar aqui os 7 requisitos. Vamos lá? Próxima tela. Vamos juntos? Encontramos 7 requisitos para mantermos a perseverança, alcançando as bênçãos eternas e superiores. Primeiro requisito, vamos lá? Primeiro requisito para perseverança é lembrarmos do passado. Recapitulando o texto para a questão de reforço, o que diz o verso 32 e 33? Porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de serdes iluminados, suportastes um grande desafio de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições. E outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. O que o autor está falando aqui? O autor está lembrando do grande sofrimento dos cristãos hebreus dos primeiros dias. Quando? Basta lermos Atos 2, 3, 4 e 5 e vamos lembrar dos judeus que aquela multidão que estava em comunhão, apesar de não estar evangelizando, mas estavam em comunhão ali,
E aí, Tiago foi martirizado, o povo literalmente fugiu de Jerusalém, não é? E, continuando a isso, veio os judeus convertidos, mas que não tinham se libertado das leis do judaísmo, que vieram atrapalhar o ministério do apóstolo Paulo e das demais igrejas. E até é interessante notar que a igreja de Antioquia não teve essa perturbação. Por quê? Era uma igreja composta mais por gentios do que por judeus. E eles foram uma igreja, dentre todas as igrejas do Novo Testamento, podemos dizer assim, uma das igrejas mais maduras que tivemos. A igreja de Antioquia. Porque, até curiosamente, a igreja de Antioquia não tomou nenhum puxão de orelha de Jesus. Somente as outras. Mas a de Antioquia não tomou puxão de orelha de Jesus. Porque ela foi uma igreja que conseguiu se libertar do legalismo religioso que agora estava acontecendo novamente, não é? Com o povo hebreu, com esses ouvintes. Então, amados irmãos, por que devemos perseverar? Lembrando de tudo aquilo que a igreja passou no passado por amor ao Senhor Jesus. E, se você não leu, recomendo que leia os Mártires do Coliseu, porque, amados irmãos, por que devemos perseverar? Olha o que os nossos irmãos do passado sofreram por amor ao Senhor Jesus. Muitos foram mortos de formas violentas, a maioria das vezes de forma violenta. Muitos foram jogados, como existe, por exemplo, que é quando assa a carne no bafo, né, que eles dizem que é aquele latão fechado. Muitos cristãos foram jogados em latões onde o fogo estava por baixo. E ele lá dentro daquela chapa quente para ter uma morte mais lenta possível. Então, desses fatos que o autor de Hebreus está relembrando. Para perseverarmos, precisamos nos lembrar do passado. Por quê? Se eles sofreram tantas pressões e não negaram a fé, não é possível que nós estamos crendo numa mentira. Porque eles perseveraram. E como foi alguns dias atrás, a lista ali de Martinho Lutero, acho que é 71, a lista que Martinho Lutero ali fez, isso, 95 teses, obrigado pela correção, 95 teses, amados irmãos, Lutero enfrentou o poderio da Igreja Católica quando leu o justo viverá pela fé. Então, amados irmãos, quantos sofreram até hoje? Então nós devemos, se nós queremos perseverar, olhar para trás aqueles que não negaram a sua fé no Senhor Jesus, apesar das pressões do passado. Então, esse é o primeiro requisito, olhar para trás. Lembrai-vos dos primeiros dias. Segundo requisito, amados irmãos. Vamos lá? Segundo requisito para perseverarmos é saber que temos uma herança maior e melhor. Não liguem para a mariposa aí, porque ela é crente também. Verso 34. Pois não só vos compadecestes dos que estavam nas prisões,
mas também aceitastes com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. Ou seja, amados irmãos, muitos cristãos naquela época tiveram seus bens confiscados. Eles tiveram os bens confiscados, mas não negaram a sua fé. Por que não negaram a sua fé? Porque aceitaram com alegria a perda dos bens. Porque uma herança muito maior e melhor estava sendo preparada. E aquilo que nós lemos no princípio do culto, Apocalipse 21, de 1 a 8. E o Apocalipse 20, a partir do verso 15, onde vem citar exatamente o que? A bênção de ter o teu nome escrito no livro da vida. A bênção de ter o teu nome ali escrito. Então, amados, tudo que nós estamos vendo aqui é passageiro. E, na realidade, tudo que nós vemos aqui pertence ao Estado. Porque se nós não pagarmos os nossos impostos, o Estado toma tudo. Toma carro, toma casa. Se você não pagar o imposto de renda, toma o seu salário também. Então, o Estado toma, tudo pertence ao Estado. Só que algo que o Estado não pode levar é a salvação. Mas, irmãos, o Estado, isso ele não pode tocar. Nem o Estado, nem os ladrões que minam e roubam. Ou vigiam para roubar. Então, amados irmãos, porque devemos perseverar? Porque a herança eterna é superior. E por essa razão, queridos irmãos, detalhe muito importante, os meus colegas de ministério da internet dizem, na pregação da prosperidade, que ficaremos ricos, milionários, porque somos filhos do rei. Então, dois equívocos. Primeiro equívoco, teológico, que na Escritura Sagrada, o rei é Jesus. Deus nunca é apresentado como rei. Então você não é filho do rei. Você, convertido através de Cristo Jesus, é meio-irmão adotivo de Jesus. Mas na realidade nós somos servos. Então o primeiro ponto importante. Nós somos servos. Então nós não somos filhos, e somos filhos por adoção. E o segundo detalhe importante, está lá no Mateus 5 e Mateus 6, o Senhor nos prometeu o pão de cada dia. Foi isso que Ele nos prometeu. Por quê? Lá em João, capítulo 1, os primeiros versos, nós aprendemos que tudo pertence ao Senhor Jesus. Nada é meu, nada é seu. Nós somos apenas mordomos. E quando daqui partirmos para a presença do nosso Senhor, a única bênção que nós levaremos é a bênção da certeza da salvação. É isso que nós levaremos. Então, o Senhor nos prometeu o pão de cada dia. Então, por essa razão, a herança que nos está preparada é maior, é melhor. Amado irmão. Por isso que o Senhor Jesus nos alerta que não podemos colocar nos bens materiais no nosso coração. Eles não podem ser ídolos. Eles não podem ser ídolos. E temos que aprender a cada dia a descansar, porque Ele dá o pão de cada dia. Por isso,
persevera. Terceiro requisito. Juntos? Terceiro requisito para a perseverança é mantermos a confiança. Verso 35. Portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Ela vos trará uma grande recompensa. Que recompensa é essa? Aí, eu vou entrar em João 3,36. Tem uma recompensa que eu lhe aconselho que você não a deseje. Porque em João 3,36 diz que para aquele que rejeitou o Salvador e Senhor, sobre ele permanece ira de Deus. Então, qual é a recompensa que permanece no mundo? É a ira de Deus para aquele que rejeitou o Salvador. Então nós temos duas recompensas a escolher. Só dois caminhos a escolher. Se eu rejeito o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador, conforme João 3,36, sobre a minha cabeça permanece a ira de Deus. Sobre a minha cabeça permanece a ira de Deus. Mas, se eu escolhi certo, João 3,16, e ali tem um detalhe importante, que está no gerúndio. Continuar crendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crendo não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crendo tenha a vida eterna. Ou seja, amados irmãos, e o Senhor Jesus vai falar em outras circunstâncias do que aquele que perseverar até o fim. Então, amados irmãos, precisamos manter a nossa confiança. E é interessante notar que o autor de Hebreus coloca a seguinte frase: portanto, não jogueis fora a vossa confiança. Não jogueis fora a vossa confiança. Porque ela nos trará uma grande recompensa. O que é a recompensa? Que nós lemos em Apocalipse 21. A recompensa do mundo é a condenação eterna. Mas a recompensa em Cristo é novos céus, nova terra, nova Jerusalém. Essa é a recompensa, meus queridos. Não importa o que você esteja passando, não retroceda na fé, porque a marca do salvo é a perseverança. Se você ler na Escritura Sagrada todinha, você vai ver o desafio à perseverança. Persevere. Então, queridos irmãos, não joga fora a sua fé. Persevera nos caminhos do Senhor. E aí nós vamos ter posteriormente, nos próximos sermões, nos próximos cultos, o quê? Os heróis da fé. Aqueles que, sem ver, creram. Como Abraão. Deus falou a Abraão: você será peregrino nessa terra. Você não vai ter a escritura dessa terra, mas essa terra vai ser do teu povo. Abraão, que tinha terra própria,
em Ur dos Caldeus. Deixou tudo lá e foi ser peregrino na terra prometida. Nunca foi dono dela, mas ele pisou na terra. E Abraão foi justificado pela fé. Pela fé na promessa do Senhor. Por isso, amados, o autor de Hebreus diz: persevera e mantenha firme a vossa confiança. Quarto requisito, irmão, vamos lá? Juntos? Quarto requisito para a perseverança é almejar, desejar a promessa. O verso 36 está nessa versão e eu vou ler ele na NVT. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Vejam bem que o texto é muito claro. Por que perseverar? Não é? E na versão NVT fica mais claro a ideia. Vou repetir aqui. Vocês precisam perseverar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Então, amados, a Escritura Sagrada vai falar constantemente sobre essa necessidade da perseverança. E Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguns pegam esse texto e o interpretam de forma totalmente equivocada, nos seguintes termos: mas aquele que perseverar até o fim pelo seu esforço será salvo. Não, não é isso que o texto diz. Aquele que continuar caminhando com o Senhor Jesus, apesar da pressão, apesar da perseguição, apesar da violenta perseguição, apesar de tudo isso, essa perseverança é a prova. Ele vai ser salvo. Porque Deus é um Deus que não se engana. O que acontecia aqui? Os judeus cristãos deveriam, e nós também, devemos nos conscientizarmos disso. Devemos fazer a vontade de Deus para alcançarmos a promessa. Dentro do texto, dentro do contexto. O que é a vontade de Deus? Permanecer crendo em Cristo. Continue crendo. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das pressões, continue crendo. O nosso Deus crendo, que se revelou numa trindade econômica, como Pai, Filho e Espírito, apresentando Jesus Cristo como suficiente Salvador. Então, amados irmãos, as promessas colocadas na Escritura Sagrada se cumprirão todas. Todas se cumprirão. E, se você cruzar com alguém que é ateu, ou você que talvez seja ateu está nos acompanhando, presta bastante atenção. Os irmãos podem até anotar a frase, inventada pelo pastor Gilberto. Tá? A tua incredulidade não altera a palavra de Deus. A tua incredulidade não altera a palavra de Deus. Porque ela vai se cumprir fielmente. A palavra não foi colocada por homem, foi colocada pelo próprio Deus.
Aí nós vamos lembrar aquele, acho que é um salmo, né? E tudo passa. Mas o que é que não passa? A palavra de Deus. Amados, continue crendo, persevere. E, como ele usa a expressão, almejar, desejar. Então, meu querido, minha querida, deseje essa promessa. Coloca o teu coração, falando de forma simbólica, coloca a tua mente, coloca o teu foco. Lembrando que tudo que está aqui é passageiro. Mas Ele já nos preparou novos céus, que é para Ele, não é para nós, mas nos preparou uma nova terra. E é lá que nós vamos morar e vamos adentrar a pé, sem pagar 18 mil dólares, 18 mil reais de viagem. Esse é o custo para viajar para Jerusalém, 18 mil reais por cabeça. Sem pagar nenhum tostão, vamos entrar na Nova Jerusalém. E sabe quem a gente vai encontrar lá? O trono de Deus. O trono do seu Filho. Vamos estar lá, na Nova Jerusalém. Por isso que nós precisamos perseverar. E fazer a vontade de Deus é: permaneça crendo em mim, disse Jesus. Vou repetir o texto de novo. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Então, amados, essa é mais uma verdade, mas tem uma quinta verdade. Juntos? Quinto requisito para a perseverança é saber que Jesus voltará. Pois aquele que vem virá dentro em breve e não tardará. Por que o autor de Hebreus escreveu isso, meus queridos? Porque a igreja de Jerusalém e a igreja da época tinha a seguinte mentalidade: dessa geração não passará. E era a pressão judaica, era a pressão e perseguição violenta do Império Romano contra a igreja do Senhor Jesus, matando cristãos, matando Tiago, arrastando o cristão para a arena e tudo isso. Então o autor de Hebreus, dentro da sua escatologia, tá? Porque ele não tinha na mão ainda o livro do Apocalipse, ele entendeu da seguinte forma: ele virá, Jesus voltará. Nós que temos o privilégio de ter a vida inteira na nossa mão, somos privilegiados. Dentro desse privilégio, o Senhor Jesus nos lembrou, na ceia do Senhor que nós celebramos pela manhã. Fazei a ceia do Senhor até aquele dia em que Ele iria voltar e cear e buscar a sua igreja. E amados irmãos, eu sei que eu espanto alguns quando fazem aniversário, mas os irmãos que já me conhecem há mais de 12 anos sabem que eu sou realista. A cada dia de vida é menos um. Porque já está claro na Escritura, os nossos dias já estão contados. Mas é lógico que eu não quero saber o dia da minha partida, viu, Marcos? Não estou interessado. Vou vivendo, servindo ao Senhor. Até o dia que ele falou assim: próximo! E aí ele me chamar. Tá certo? Mas fato é, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano é menos um para nos encontrarmos com o nosso Senhor.
Qual é o dia da volta de Jesus individual? Tem aquele dia especial. Quem sabe Marcos você esteja lá, eu não sei. Que é o dia da minha partida ou da minha morte física, onde eu me encontrarei com o meu Jesus. Porque ele vai vir me buscar. E vai vir te buscar também. Isso é um fato, isso é uma realidade. Jesus um dia vai vir te buscar. Mas também um privilégio, não sei se é nessa geração ou na próxima, no meu achômetro eu acho que está mais para a próxima geração, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Quando ele vier buscar a sua igreja, e aí começar os 7 anos da tribulação. Quando, e aqui é o primeiro arrebatamento, e nesse primeiro arrebatamento, quando ele busca a igreja, nós compareceremos diante do Senhor Jesus, não para a condenação, mas para ouvir: vinde, benditos de meu Pai. É isso que nós ouviremos no dia do nosso arrebatamento. Só que vai ficar. Vários templos vão ficar. E vários joios das igrejas, isso eu falo de forma genérica, espalhados pelo mundo, vão ficar também. E só vai subir aqueles que têm o seu nome escrito no livro. Então, amados irmãos, o Senhor Jesus, ele há de voltar para buscar a sua igreja, e ele avisou isso. Em Mateus 25:13 ele disse: portanto, vigiais, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Então, queridos, abrindo parênteses aqui no nosso estudo de Hebreus, viva o seu dia como se fosse o último. Quando eu tomo essa consciência de viver o dia como se fosse o último, eu vou fazer o meu melhor para a glória do Deus Filho. Viva o seu dia como se fosse o último. Porque, amados irmãos, verdade seja dita, aquelas pessoas que já receberam aquele aviso médico: olha, você não tem muito tempo em vida. Quando o médico fala isso para uma pessoa, ele está dizendo: essa pessoa se considera, peraí, cada minuto que eu tenho é o último. Então vou fazer para que seja o melhor possível para glorificar, enquanto cristão, logicamente. Vou fazer o melhor possível para glorificar o nome do Deus Filho. Por quê? Aqui está chegando o meu dia da volta do Senhor Jesus. Por isso que o autor de Hebreus ele é muito claro. Motivo para perseverarmos é saber que o Senhor Jesus ele vai voltar. Sexta verdade, o sexto requisito, queridos. Vamos lá? Sexto requisito para a perseverança é saber que a vida de fé agrada a Deus. Mas o justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Aqui, amados irmãos, nós temos uma citação de Abacuque 3, 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei em Adonai,
exultarei o Deus da minha salvação. O autor de Hebreus está citando exatamente esse texto aqui. E amados, aqui nós temos um ponto muito importante. Desde o princípio, a base sempre será e sempre foi a fé em Adonai, no Antigo Testamento, e a fé, agora ele revelado plenamente, Deus Trino, no Novo Testamento. Do princípio ao fim, a base sempre foi a fé. Fé exclusiva na pessoa do Deus Trino. Fé exclusiva no Novo Testamento, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Agrade a Deus com uma vida de fé. E detalhe importante de aqui Abacuque nos ensina. Em meio a uma crise, por não compreender os sofrimentos da nação, Abacuque declarou uma confiança em Adonai. Meu querido, minha querida, nesse mundo temos aflições. Mas não esmoreça a sua fé. Porque Jesus já tinha alertado. Nesse mundo tereis aflições. Mas ele falou positivamente. Tende bom ânimo. Eu venci. Eu venci. Em Cristo Jesus. Eu, você, nós somos mais do que vencedores. Cristo venceu por nós, queridos irmãos. Ele venceu. Porque ele venceu, devemos perseverar na fé. E aqui tem um ponto muito importante que são questões de escolha. O justo viverá da fé. E um ponto importante. Anota aí, Júnior Ramos. Se recusar, a minha alma não se agradará dele. O que o texto está dizendo aqui? Aquele que recuou ou recua, desagrada ao Deus Trino. Como também revela a superficialidade da sua fé. Colocando em palavras simples. Era um joio no meio do trigo. Como se provou? Porque ele não perseverou. Amados irmãos, todos os pastores, infelizmente, e eu estava pensando nisso no dia de hoje. Quantas pessoas que na minha frente, na frente da própria comunidade, declararam que tinham Jesus. Mas não durou um ano dentro da comunidade. Amados, ninguém vive uma farsa. O joio não suporta um teatro. Um dia a máscara cai. E aqui, o joio que estava no meio do trigo da igreja dos hebreus, esse joio não suportou o quê? A pressão dos judaizantes. Mas, amados irmãos, algo importante. O justo ou justificado vive na fé. Por quê? Porque ele é um verdadeiro cristão. Ele não recua diante do sofrimento. Ele não recua diante da perseguição. Ele não recua diante das lutas. Ele não recua diante das dificuldades. Por quê? Porque o Espírito Santo está com ele.
renovando dia a dia, passo a passo. E ele vive de fé em fé. Quem é salvo, amados irmãos? Não é? Tem até uma música, eu acho que não me lembro se tem canta. Ele passa pelo fogo dando glória a Deus. Por que ele fala, é doido, é maluco? Não. Porque ele sabe que ele não está sozinho. Ele sabe quem está com ele. E quem está com ele é o Deus Filho. Então, amados irmãos, por que perseverar? Porque a nossa fé em Deus deixa Deus feliz. O justo viverá pela fé. Amados irmãos, o justo viverá pela fé. E por último, vamos lá juntos? Sétimo requisito para a perseverança é saber que a fé conserva a alma. Não, nós, porém, veja como o texto é muito claro, ele vem falando sobre a perseverança, e aí ele fecha. Nós, porém, não somos os que recuam para a destruição, mas sim os que creem para a preservação da vida. Então, nesse texto, amados irmãos, nós vamos ver o quê? As duas escolhas, os dois caminhos, diante das pressões da vida. Os que recuaram para a destruição, infelizmente, foram aqueles que tiveram uma conversão, não tiveram uma conversão legítima, com uma confissão superficial, e sobre eles permaneceu a ira de Deus. Vocês entenderam? Esses que recuaram? Os que recuaram para a destruição, infelizmente, foram aqueles que não tiveram uma conversão genuína, com uma confissão superficial, e sobre ele permaneceu a ira de Deus. Mas o cristão legítimo é aquele que continua crendo, apesar das pressões, e o resultado é a preservação da vida, ou seja, em outras palavras, salvação. Então, meus queridos, por que perseverar? Porque, lembrando lá do texto de Apocalipse, porque o meu nome, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Se você fez uma oração de confissão legítima, se você teve uma experiência de conversão legítima, cristão não perde a salvação. Como eu gosto de falar que é uma teologia totalmente herética, que roda o meio cristão, o meio evangélico. Ah, fulano perdeu a salvação. Salvação não se perde. Por quê? Ela está baseada no sumo sacerdote de Jesus Cristo. Por isso que a salvação não se perde. E como eu gosto de dizer, quem perdeu é porque nunca teve. Essa é a verdade. Quem perdeu é porque nunca teve. Declarar um credo, só que sem transformação interna, sem fruto, infelizmente, aquela pessoa precisa reavaliar a sua confissão. Amados irmãos, o crer, ele vai trazer naturalmente os frutos. Lembra da figueira que não tinha fruto? Lembram disso? O cristão dá fruto.
Só lembrar dos textos de Gálatas. O cristão dá fruto, os frutos do Espírito. Isto é natural no salvo por Cristo. Concluindo, queridos irmãos, vamos juntos ler o que nós aprendemos nessa manhã? Nessa manhã não, nessa noite. Estou trocando já, estou acelerado já para Neemias no domingo que vem. Né? Juntos, encontramos 7 requisitos para mantermos a perseverança, alcançando as bênçãos eternas e superiores. Primeiro requisito é lembrarmos do passado. Segundo requisito é saber que temos uma herança maior e melhor. Terceiro requisito é mantermos a confiança. Quarto requisito é almejar, desejar a promessa. Quinto requisito é saber que Jesus voltará. Sexto requisito é saber que a vida de fé agrada a Deus. Sétimo requisito é saber que a fé conserva a alma. Isso, amados irmãos, não importa as pressões que você venha passar, e vai passar. Isso é fato, isso é realidade. Persevera na jornada com o nosso Senhor. Queridos irmãos, a marca do salvo é a perseverança. A marca do salvo é continuar crendo. Essa é a marca do salvo. E se você cruzar com alguém e falar, um dia eu fui crente, olhe com carinho para essa pessoa e diga, vamos estudar a Bíblia de novo? Porque eu acho que você não entendeu o Evangelho. Fale, por isso que a Bíblia fala, considere gentil e publicano. Ou seja, ponto 0. Vá evangelizar essa pessoa de novo. Porque ela não teve uma verdadeira experiência com Jesus e ainda tem a oportunidade da redenção se você falar com ela sobre Jesus. Então, aproveita a oportunidade e tenha um relacionamento intencional para resgatar essa vida do reino das trevas. Ela era um religioso e precisa ter um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque nós temos o privilégio, Pai, de sermos sustentados pelo Teu Santo Espírito. O que não nos faz cair, Senhor, é o Teu Espírito que em nós habita. E a nossa redenção, a nossa salvação, não está baseada nas nossas boas obras. Porque as nossas boas obras são trapo de imundícia, Senhor. Mas a nossa salvação, ela está baseada na pessoa e obra do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero aqui aproveitar e orar, Senhor, pela Tua igreja e por aqueles que nos verão oportunamente e que estão passando por tribulações por causa da sua fé. Senhor, em nome do Senhor Jesus, se é seta inflamado do maligno, repreende, Pai, no nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Se é tribulações de homens, Senhor, que a Tua palavra, lembrada pelo Teu Espírito, possa reacender a chama desse coração. Como também pedimos, Senhor, que Tu renove a fé do Teu povo. Como aquele homem pediu, eu oro por esses também nesse momento. Senhor, ajuda-os na sua incredulidade. E peço, Pai, em meio à tribulação,
reanima o teu povo, assim como fizeste com o apóstolo Paulo, e assim como fizeste com tantos outros na jornada cristã. Senhor, completa essa obra no mover do teu Espírito. E nós oramos no nome do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Por isso que a marca do salvo, queridos irmãos, é a perseverança. Por isso, vamos perseverar, porque foi para isso que nós fomos chamados. Estamos caminhando para o final, mas há uma propaganda importante do Panetone. Quer vir falar, Sam? Quer vir falar? Queremos desafiá-los a investir R$25 na Cristolândia Brasil. Como eu posso investir R$25 na Cristolândia Brasil? Então, tem os Panetone aqui, né? Poxa, domingo que vem vai ter. Na sua caixa, tá, irmãos? Para nós não serem tentados. Chocotone e Panetone, não é? Você investindo R$25, você leva de brinde o Panetone. Mas o mais importante não é comer o Panetone. O mais importante, amados irmãos, é investir nessa obra que tem resgatado muitas vidas das drogas. Então, coloca aí no teu orçamento. Eu sei que tem panetones maiores, fala, pastor, é R$25, está mais barato no mercado, mas lá não investe em alma. Esse aqui investe em alma. Então, quero desafiá-lo a investir na obra missionária. E, amados irmãos, todas as igrejas do nosso Brasil estão no mesmo intuito para assim sustentar essa obra que tem resgatado vidas. Só para saberem, amados irmãos, a nossa Cristolândia aqui, ela custa só de aluguel, acredito eu, acho que é R$6.000. Só de aluguel. Fora alimentação. R$6.000 só o aluguel. Mas quem mantém a comida? São as igrejas batistas. Não é? E é lógico que muitos, que o Senhor levanta para ir lá trazer a sua oferta. Então, invista nessa obra, não é? R$25 apenas. Tá certo? Também quero lembrar os amados irmãos que segunda-feira, Dia Mundial de Oração, teremos 3 momentos, 9 horas da manhã, 14 horas e 19h30. E aos amados que têm disponibilidade, os convidamos para estarem aqui conosco num desses horários. É lógico que eu estarei aqui às 9, às 14 e às 19h30. Né? Para poder abrir, recepcionar, etc. Mas, você que tem disponibilidade, venha orar pelo nosso Brasil e pelo mundo também que carece das nossas orações. Quarta-feira, nosso culto de oração e sábado, nosso multiministério. E domingo, nossas atividades normais. Manhã, culto IBD e noite, culto de adoração, continuando a estudar o livro de Hebreus. E de manhã, o livro de Neemias.